Quem já dormiu com uma professora sabe, essas mulheres intelectuais são maduras e sensuais, e entendem os homens como ninguém. Não apenas o conhecimento teórico é vasto, mas a experiência prática em certas áreas é imensurável. E então você acorda. E de repente percebe que sua paixão platônica de 3 anos, a professora de inglês, está dormindo ao seu lado. Mais chocante ainda, no segundo seguinte. Uma menininha adorável invade o quarto e grita papai, com uma voz doce. Instantaneamente, você sente um arrepio na espinha. A mulher à sua frente é ninguém menos que Suyao, aquela que sempre usava saias lápis de seda preta e cujos saltos ecoavam por toda a sua juventude. Como ela foi parar ao seu lado? Justamente nesse momento, a menininha que invadiu o quarto chama por papai novamente. Seu cérebro fica em branco. Antes que você possa reagir, Suyao ao seu lado acorda lentamente. Primeiro, ela acaricia suavemente a cabeça da filha. Em seguida, de forma incrivelmente natural, estende a mão para tocar sua testa. Com um tom mimado, ela pergunta, ainda está doendo a cabeça? Eu te disse para beber menos ontem à noite. O céu não entende você. Você se move hesitantemente para trás, mas Suyao revira os olhos para você. Com um sorriso leve, ela diz, um homão desses e ainda tem cara de sono. Vou preparar o café da manhã. Você está atordoado. Depois de dizer isso, ela pega a filha pela mão e sai do quarto, deixando você sozinho na cama, atordoado pela avalanche de informações. Eu me casei com minha professora e tenho uma filha? Que tipo de roteiro é esse? Você cambaleia até o banheiro e joga água fria no rosto, mas o que se reflete no espelho? É um rosto maduro e bonito, não o de um universitário ingênuo. Em meio ao pânico, você pega o celular, mas o reconhecimento facial falha e todas as senhas estão erradas. No entanto, quando você vê os números chocantes na tela de bloqueio, você fica completamente petrificado. 2035. Eu dormi por 10 anos inteiros. Quando você chega ao restaurante cambaleando, percebe que alcançou a plenitude da vida da noite para o dia. Mansão, esposa linda, filha fofa. Você está mentalmente instável quando a campainha toca de repente. Suyao se levanta para abrir a porta. Uma voz feminina e nítida vem de fora. Suyao, amiga. Vim pegar umas coisas. Em seguida, uma mulher alta e atraente, vestindo roupas esportivas. Entra sorrindo. Você a reconhece de imediato. É a melhor amiga de Suyao. Shen Nian, na época também era sua deusa sexy. Shen Nian te cumprimenta generosamente. O sorriso é charmoso, mas no brilho de seus olhos, há um traço de voz imperceptível escondido. No momento em que Suyao se virou para pegar as coisas, Shen Nian deu um passo repentino, lábios vermelhos macios em uma velocidade surpreendente. Um beijo leve em sua bochecha, e ao mesmo tempo, um sussurro como o de um demônio. Explode em seu ouvido. O encontro de ontem à noite foi ótimo, mas da próxima vez não pode ser no carro. Depois de dizer isso, ela recuou como se nada tivesse acontecido, mas a fragrância permaneceu. Se virou e foi embora, a porta de entrada se fechou, mas você parecia ter sido lançado um feitiço de paralisia. Todo o corpo está frio, a sensação úmida na bochecha ainda está lá, aquelas palavras subversivas ecoam ainda mais em seus ouvidos. Encontro ontem à noite com ela. Você olha para sua esposa gentil ao seu lado. Olhando para sua filha inocente, uma conclusão explode em sua mente. Merda. Eu não só viajei 10 anos para o futuro, mas também me tornei um canalha adúltero. No segundo seguinte, a voz de Suyao soou, querido, leve a filha para a escola rápido. Caso contrário, a professora Shu virá nos visitar novamente. Você caminha para fora da porta distraído. E Yo corre atrás com suas perninhas, gritando com uma voz leitosa, papai, espere por mim, você não me deixou para trás. Você não ouve e fica em pé na frente do elevador. Que tipo de vencedor da vida é esse? Isso é claramente uma arena de Shura que está prestes a ser pisoteada. Justamente neste momento, uma mãozinha macia puxa sua calça. Você olha para baixo e vê sua filha olhando para cima com seu rostinho, seus grandes olhos cheios de preocupação. Papai, seu rosto está tão pálido. Você olha para os olhos claros dela. Seu coração estremece. Você quer perguntar como era o papai de antes, quer perguntar se a tia Shen costuma vir. Mas milhares de palavras estão presas na garganta, finalmente se transformando em um pequena. O que perguntar? O que uma criança de 4 anos pode saber? E se essas palavras chegarem aos ouvidos de Suyao? Não seria ainda pior? Então você não pensa mais, pega Yo no colo e entra no elevador.
Mas quando a porta do elevador se abre no térreo, você fica atordoado novamente, diante de um bairro desconhecido. Você não sabe onde fica o jardim de infância. Você tem que perguntar à sua filha com a cara dura. Yo, em qual jardim de infância você estuda? Yo pisca seus grandes olhos. Jardim de infância estrela. Para onde fica o jardim de infância? A garotinha balança a cabeça inocentemente. Isso te confunde totalmente. Céus, viajar no tempo não podia vir com um pacote de iniciante? 10 anos de memória sumiram assim. Você quer usar o GPS do celular, mas não consegue desbloqueá-lo. Você está quase entrando em colapso, até pensando em ir para casa e confessar tudo à sua esposa, mas essa ideia é imediatamente reprimida. Que piada, dizer que veio de 10 anos atrás. Vão te considerar um doente mental. Vão te mandar direto para eletrochoque. Você só pode depositar suas esperanças em sua filha novamente, perguntando com um sorriso forçado. Ioio, sabe qual ônibus pegar para ir para a escola? Como resultado, o cérebro da garotinha. Ponto faz uma pergunta crucial. Papai esqueceu o caminho para a escola. Seu rosto fica vermelho. Você só pode enfrentar a situação. Sim, papai bebeu demais ontem. Minha cabeça está meio tonta. Quem diria que eu perceberia de repente e então daria uma sugestão fatal. Então vamos perguntar à mamãe, ela com certeza sabe. Perguntar à sua mãe? Isso não pode acontecer. Se eu voltar e perguntar a Suyao, serei exposto na hora. Você tem uma ideia repentina e para um táxi de imediato, entrando com sua filha. Você diz rapidamente, motorista, para o jardim de infância Shinshinjin. O carro sai suavemente. Olhando para a paisagem da rua passando pela janela, você finalmente solta um suspiro de alívio. Mas essa sorte não dura nem 10 minutos. Um problema ainda mais fatal explode de repente. Espere. Como que vou pagar a corrida? Você vasculha freneticamente todos os bolsos, além de um celular velho e quebrado. Você está completamente sem dinheiro. O carro para lentamente na frente do jardim de infância. Você olha para os números vermelhos no taxímetro. Você só pode dizer com um sorriso, motorista, eu realmente esqueci minha carteira. Eu definitivamente não estou tentando fugir. O motorista olha para você de soslaio com uma expressão de eu acredito em você, seu fantasma. Cara, é só escanear com o WeChat ou Alipay. Você precisa fingir que não tem dinheiro? Meu celular está quebrado e não liga. Você está à beira das lágrimas. O motorista perde a paciência e pega o celular para chamar a polícia. Esquece. Eu vou chamar a polícia mesmo assim. Não. Você impede apressadamente. Sua testa está encharcada de suor frio. Eu vou pegar agora mesmo. Já volto. Você olha ao redor freneticamente e finalmente fixa o olhar em uma jovem senhora de temperamento gentil, e corre até ela abraçando sua filha. O motorista atrás de você imediatamente o persegue gritando, ei, não fuja! Você está correndo como o vento. Você rapidamente impede a jovem senhora. Moça bonita, pode me ajudar com 25 para pagar a corrida? A jovem levanta os olhos, um brilho de admiração passa por seus olhos. Você está bem vestido. Com um temperamento excelente, e a menina nos seus braços é ainda mais adorável, o desagrado em seu rosto desaparece instantaneamente. Com uma expressão mais branda, ela diz, entendo, eu também não trouxe dinheiro. Ela olha para o celular mais recente na mão de Ruande, mas a jovem diz, vou pagar para você com o celular. Você instantaneamente se sente aliviado, e rapidamente leva essa salvadora para perto do carro. A jovem não hesita. Ela escaneia o código e paga a corrida diretamente. A expressão sombria do motorista no segundo anterior instantaneamente muda da escuridão para o sol. Ele agradece e vai embora dirigindo. A crise é resolvida. Você solta um longo suspiro. Você agradece sinceramente à jovem e combina de devolver o dinheiro amanhã, mas você percebe o olhar quente dela. Você se despede apressadamente com formalidade, dizendo até amanhã, e então... Você pega Yo no colo e se vira para ir ao jardim de infância. Quem diria que a garotinha, com olhos atentos, acena com a mãozinha de longe. E chama com voz infantil, Professora Fu, vamos! Seguindo a direção, uma professora cheia de um temperamento intelectual está sorrindo. Esta é a professora Fu que tem que fazer hora extra 3 vezes por semana? Você entrega sua filha, e seu coração apreensivo finalmente se acalma. Você inconscientemente quer fumar um cigarro. Mas percebe que não trouxe isqueiro, e neste momento, uma mão branca e delicada se estende. Com um estalo, uma chama se acende na sua frente. Você rapidamente se aproxima para acender o cigarro.
Ao levantar a cabeça, quem está te ajudando a acender o cigarro é a professora Fu, neste momento. Ela não está olhando para você, mas sim olhando friamente para a direção de onde você acabou de sair. Com um tom de desagrado, Sr. Rie, sobre o que você estava conversando com aquele pai. Pareciam bem próximos. Você não percebe o significado profundo em suas palavras, e explica casualmente que pediu dinheiro emprestado para pagar a corrida. Quem diria que Fu Yinjin levantaria as sobrancelhas repentinamente, e perguntaria com olhos lindos e frios, você não tinha dinheiro para pagar a corrida? Por que não pediu para mim? Essa raiva repentina te deixa completamente confuso. Só consegue perguntar atônito. O que quer dizer? O Yinjin pede dinheiro emprestado e você ainda está fingindo? Rosna de raiva, rangendo os dentes. Certo. E Edu? Você está me fazendo de idiota, não é? Não precisa mais me procurar no futuro, diz. Ele se vira furiosamente e vai embora, deixando você inexplicavelmente parado no lugar. Cheio de dúvidas, ele fica furioso comigo até mesmo por emprestar dinheiro. Você apaga o cigarro, e surge um novo problema. Para onde você deve ir agora? Para casa ou para o trabalho? Mas onde fica a empresa? Você simplesmente decide dar uma volta por perto primeiro. No entanto, essa decisão traz uma reviravolta inesperada. Quando o icônico centro de Jianshen, o edifício entra em sua visão, você percebe de repente que ainda está em Jianshen. Mas você gradualmente percebe uma estranheza. Os olhares dos transeuntes sempre se demoram em você. Esse olhar curioso e surpreso deixa você desconfortável. Você acha que não é feio, mas não a ponto de ser tão exagerado, certo? Mais estranho ainda é que a maioria das pessoas que olham são homens de meia idade de terno e gravata. Nesse momento, você avista dois homens de meia idade, cochichando para você. O olhar do homem alto faz você sentir um arrepio na espinha instantaneamente. Você instintivamente acelera o passo, mas quem diria que os dois realmente o perseguiriam? Que droga! Será que este mundo já se distorceu a ponto de os homens se interessarem por caras bonitos? Enquanto você divaga, um homem de meia idade te impede, ofegante. Por que você está correndo? Você fica imediatamente perplexo. Eu não deveria estar correndo. Vendo seu rosto cauteloso, outro homem de óculos explica apressadamente. Você é Edu, Sr. Rie, certo? Já que me conhece, você pensa, essa pode ser uma boa oportunidade para entender a situação atual. Então você acena com a cabeça em reconhecimento. Sim, sou Edu. É você mesmo. Os dois brilham os olhos instantaneamente e suas vozes tremem. Que honra! Nunca pensei que te encontraria aqui. Que situação é essa? Você aponta para si mesmo, incrédulo, ouvindo o tom. Será que eu sou uma figura importante? Os dois se olham e sorriem, com um tom extremamente assertivo. Claro, você não é o CEO do grupo Noite de Mercado? Líder da indústria de telefonia móvel. Se isso não é uma figura importante, quem em Jianshen ousaria se autodenominar uma figura importante? Você é atingido como um raio, boquiaberto. O quê? Eu? CEO do grupo? Vendo sua expressão de dúvida, a pessoa diretamente pega o celular e abre um vídeo. Na tela, um homem sombrio está falando eloquentemente em uma cúpula da indústria. Você olha fixamente e instantaneamente sente seu corpo dormente. A pessoa no vídeo claramente é você mesmo. Depois de mandar as duas pessoas embora, você ainda está confuso. Você realmente não consegue aceitar que 10 anos atrás você era um órfão sem nada. 10 anos depois, você se tornou um magnata de um império comercial, e os negócios não se limitam a telefones celulares. Também envolvem imóveis, internet, novas energias. Entretenimento cultural, a escala é comparável ao grupo Jufa. Você pondera secretamente. Isso elimina diretamente a possibilidade de ser um gigolô. Afinal, quem pode provar que é um gigolô? Você está na rua, começando a duvidar da realidade do mundo pela primeira vez. Será que este é o show de Truman? Mas, pensando bem, se você é realmente tão incrível, então tudo que é irracional se torna racional. Casar com a professora deusa, ficar com a deusa da dança. Afinal, a deusa dos pobres. Aos olhos da esposa, não passa de um brinquedo. Você costuma suspirar pela vida, mas a dor nas costas não mente. Não pode ser que uma noite de bebedeira tenha enfraquecido sua capacidade naquele aspecto, certo? Você pensa em outra possibilidade. Será que é o dedo de ouro nos romances? Então você sussurra sistema em sua mente, mas não há resposta. Continue sussurrando, ainda em silêncio. Decepção. Ok, você finalmente reconhece a realidade.
Parece que você realmente não tem nenhum truque. Esquece, já que cheguei até aqui, você decide secretamente. Contanto que ninguém descubra que sou eu de 10 anos atrás neste corpo, tudo ficará bem. Uma vez que minha identidade seja exposta, só de pensar nos bastões de choque, sinto um arrepio na espinha. Não só posso ser enviado para eletrochoque, como posso ser usado por pessoas com más intenções. Você se lembra do que aqueles dois homens disseram? Que eu sou discreto, mas minha fama é muito grande e já estou sendo observado por todos os lados. Um império comercial tão vasto, não se sabe quantos olhos estão me observando secretamente, enquanto você está apavorado. Você de repente se lembra de que aqueles dois mencionaram o grupo Yeshi. Talvez. Eu deveria ir à empresa dar uma olhada. Já que é uma empresa conhecida, pegar um táxi não deve ser difícil. Você para um táxi e finge calma. Motorista. Para o grupo Yeshi. Quem diria que o motorista te lançaria um olhar estranho pelo retrovisor? Tem certeza? Claro que tenho. Você força a calma. 10 minutos depois, o carro para em frente a um arranha-céu. Grupo Yeshi no topo do prédio. 4 grandes caracteres brilham intensamente. Esta é a minha empresa? Você murmura para si mesmo, tão chocado que seu pulso está quase parando. Justamente nesse momento, o motorista de repente diz: Cara, você não vai pedir dinheiro emprestado de novo, vai? Você vira a cabeça abruptamente e fica imediatamente surpreso. Por que é o mesmo motorista de antes? Não tem outro motorista nesta cidade? Você rapidamente força um sorriso. Motorista. Viu, eu não estava te enganando. Eu trabalho aqui. Agora vou entrar e pegar o dinheiro para você. Inesperadamente, o motorista riu com raiva. Por favor, escolha um lugar para enganar as pessoas. Este é o grupo Yeshi. Se você trabalha aqui, não teria dinheiro para pagar a corrida? Você explica impotente. Não é que meu celular está quebrado? Mas o motorista não acredita em você de jeito nenhum. Você realmente não desiste. Esquece. Vou chamar a polícia. Você se assusta. Motorista, se você não acreditava, por que me deixou entrar no carro agora? O motorista te acha irritante. Diz sem jeito. Um táxi que se recusa a transportar passageiros será denunciado, entendeu? Você fica completamente sem palavras. Para não ser denunciado, prefere não receber o dinheiro e chamar a polícia. Você só pode sugerir: que tal você entrar comigo? Se eu não conseguir o dinheiro, você chama a polícia. O motorista pensou um pouco e concordou: tanto faz. Você não parece um golpista, vou considerar uma boa ação. Você respirou aliviado. Você o seguiu para dentro do prédio. Assim que entrou no saguão, ficou impressionado novamente. Um saguão de 10 metros de altura, lustres de cristal cintilantes, funcionários vestidos profissionalmente andando apressados. O motorista nunca tinha visto nada parecido, perguntou em voz baixa: bonitão, você realmente trabalha aqui? Você exibiu um sorriso confiante e caminhou até a recepção. Você fez um sinal para o motorista. Viu? Ele definitivamente me conhece. Então você olhou para a recepcionista e disse: vocês deveriam me conhecer, certo? As duas recepcionistas levantaram a cabeça e perguntaram: então por que não usou a entrada exclusiva do estacionamento subterrâneo? Você ficou completamente sem palavras. Boas notícias, você é realmente o chefe. Más notícias. Essas duas recepcionistas são muito pouco profissionais. Você só pôde dizer: impotente, é meu primeiro dia de trabalho. Nem reconhecem o próprio chefe? Pesquisem online. As duas recepcionistas ficaram imediatamente tensas. Desculpe, é realmente nosso primeiro dia de trabalho. Já vamos verificar. Nesse momento, uma voz suave e ágil soou de repente: Senhor Ie, como você está aqui? Você virou a cabeça bruscamente. Uma mulher alta e elegante. Ponto chamou sua atenção. Saia lápis cinza, meia calça cor da pele. Pernas longas e brancas como a neve, cintura fina, o dorso dos pés escondido sob a meia fina. Veias azuis levemente visíveis. Ela caminhava com o vento, exalando autoconfiança. Brincos de gota balançando suavemente, unhas pretas exibindo luxo. Assim que ela se aproximou. As duas recepcionistas disseram imediatamente, respeitosamente: Senhora Chu. Mas a senhora Chu não olhou para elas. Seus belos olhos estavam fixos em você, Senhor Ye. O que você está fazendo aqui? Você finalmente respirou aliviado. Finalmente alguém que te reconhece. Você imediatamente contou tudo o que tinha acontecido. Xu Zixen primeiro lançou um olhar mortal para a recepção e depois olhou gentilmente para o motorista. Sinto muito,
Ele é realmente nosso chefe. Vou pagar a corrida para ele. O motorista ficou atordoado. Ele apontou para você, gaguejando. Você é realmente o chefe aqui. Você suspirou impotente. Eu te disse, não estou te enganando. Só então o motorista bateu na coxa. Exclamou animadamente. Você é o presidente Yi. Presidente Yi. Eu me lembrei. Mas quando Xu Zixin apresentou o código de pagamento, o motorista acenou repetidamente com a mão. Não precisa, não precisa. Como posso cobrar do presidente Yi por usar meu carro? Você zombou por dentro. Não era essa a atitude agora. O motorista pareceu notar seu descontentamento. Explicou apressadamente. Como eu poderia imaginar que uma pessoa grande como você sairia? Ponto sem um motorista? Neste momento, Xu Zixin fez um sinal para a recepção. A recepção entendeu imediatamente e pediu diretamente ao motorista que ainda estava discutindo para sair. No entanto, assim que o motorista saiu, Xu Zixin franziu ligeiramente as sobrancelhas, olhando para você inquisitivamente. Você não dirigiu hoje? Você inconscientemente evitou o olhar e murmurou, estou cansado de dirigir o tempo todo. De repente quis andar de carro hoje. Quem diria que Xu Zixin ficaria ainda mais confusa? Mas você não sempre tem um motorista dirigindo. Você anda de carro. Você ficou momentaneamente atordoado. O quê? Eu também tenho um motorista particular. Ao mesmo tempo, ao lado da vaga de estacionamento exclusiva na garagem subterrânea. Um homem de meia idade vestindo um uniforme estava olhando ansiosamente para o relógio. Por que o presidente Yi ainda não desceu hoje? Enquanto isso, no escritório da luxuosa área residencial, sua esposa, Su Yao, também estava olhando para os documentos na mesa. Com uma expressão perplexa no rosto, ela pensou, não disseram que iriam assinar o contrato hoje? Como puderam esquecer de trazer os documentos? Ela desceu as escadas para dar uma olhada, mas viu o cunhado do motorista ainda no mesmo lugar, e ficou imediatamente surpresa. Cunhado, por que você ainda está aqui? Não levou eles, pai e filha, para a escola? Zhang Qian parecia confuso. O presidente já partiu, mas eu esperei a manhã toda. E não os vi descer. Su Yao ficou imediatamente em pânico. Então, onde foram esses dois, pai e filha? Ela discou apressadamente seu número de telefone, mas tudo que ouviu no fone foi um tom de ocupado. Ela ligou novamente para a secretária. E descobriu que você nem sequer tinha ido para a empresa. As órbitas oculares de Su Yao ficaram avermelhadas. Felizmente. Ela conseguiu entrar em contato com a professora e descobriu que sua filha estava segura no jardim de infância. Mas ela ainda estava preocupada e decidiu imediatamente pedir ao cunhado. Para me levar para a empresa. Eu ia entregar os documentos de qualquer maneira, então posso dar uma olhada. Enquanto isso, sua mente ainda estava uma bagunça. Você estava em frente ao luxuoso elevador particular. Colando-se perto dos olhos de Xu Zixin, você encontrou o olhar complexo dela, um olhar inquisitivo. E também implícita mágoa. Você rapidamente desviou o olhar, tentando parecer um CEO dominador. Você tem que ser frio, ou você vai se meter em problemas mais cedo ou mais tarde. Você estava prestes a tentar perguntar. Mas as palavras chegaram à sua boca e você as engoliu de volta. Você estava prestes a tentar perguntar, mas as palavras chegaram à sua boca e você as engoliu de volta. Só então você percebeu que essa mulher se chama Xu Zixin e é sua subordinada. Uma executiva sênior da empresa, ainda uma figura veterana. Mas quando você perguntou sobre a situação recente da empresa, ela perguntou vagamente, você não concordou em vir à minha casa ontem? Você puxou o assunto de volta para o projeto à força. Mas ela perguntou em troca, sua esposa não está deixando você sair. Você perguntou teimosamente sobre os planos para hoje. Ela estava cheia de desgosto. Então você poderia pelo menos ter ligado. Eu esperei por você a noite toda. Você simplesmente se calou. Isso não é falar com as paredes, é falar com galinhas como se fossem patos. Essa mulher estava claramente flertando com você. Justamente nesse momento, o elevador chegou ao último andar. A porta se abriu lentamente, revelando o luxuoso território do presidente. Xu Zixin saiu primeiro. Olhou para trás, vendo você ainda parado, e ergueu uma sobrancelha. Presidente Yi, você não vai descer? Ou você precisa que eu te ajude? Você instantaneamente perdeu a compostura. Você tossiu levemente e saiu do elevador. Você queria ver como era esse. Como era seu escritório. Mas assim que você se sentou na grande mesa, querendo ligar o computador para encontrar algumas pistas, uma sequência de senhas frias apareceu na tela. Você tentou a senha comum. Errado. Você tentou o seu aniversário.
Ainda errado. Você desanimadamente se recostou na cadeira, com uma expressão de total desespero. No entanto, no momento em que você estava desesperado, um leve clique veio de repente aos seus ouvidos. Você ergueu a cabeça abruptamente. Xu Zixin realmente trancou a porta. Então, ela caminhou até a janela e puxou suavemente. As pesadas cortinas elétricas fecharam-se lentamente. Todo o escritório escureceu instantaneamente. Uma atmosfera ambígua e perigosa envolveu você instantaneamente. Alarmes soaram em sua mente. Essa situação não estava certa. Com certeza, Xu Zixin se virou. O sorriso profissional em seu rosto desapareceu, substituído por uma mágoa não disfarçada. Seus belos olhos se fixaram, caminhando em sua direção passo a passo. Você sentiu seu couro cabeludo formigar. Minha esposa tem sido muito rigorosa ultimamente. Ele te olhou de cima, um aroma amadeirado único surgiu, e o que te chocou ainda mais foi. No segundo seguinte, ele realmente sentou diretamente no seu colo, e o toque suave e quente foi transmitido através das calças do terno. Você congelou. O que foi? Xu Zixin riu levemente. Lábios vermelhos se aproximaram do seu ouvido. Agora está com medo? Quando me deixou plantado ontem à noite. Por que não pensou nas consequências? Sua respiração roçou seu lóbulo da orelha, sua garganta ficou seca. Seu cérebro travou instantaneamente. Como resolver essa situação? Estou bem ansioso. Mas assim que você estava prestes a falar, o dedo de Xu Zixin gentilmente pressionou seus lábios. Não explique. Seus belos olhos se estreitaram ligeiramente. Você sabe quanto tempo esperei? Uma noite inteira sem dormir. A ponta de seus dedos passou pelo seu queixo. Era como se estivesse escrito sedução em seu rosto. Você sentiu um arrepio na espinha. Como essa mulher pode ser tão diferente? Você tem que me compensar hoje. Xu Zixin se aproximou ainda mais. Seus lábios vermelhos quase tocaram seu rosto. Seus joelhos roçaram inadvertidamente a lateral de sua perna, com uma conotação muito sugestiva. Você instantaneamente prendeu a respiração. Se isso fosse descoberto por Su Yao, as consequências seriam inimagináveis. Presidente Xu, aqui é a empresa. E o que tem a empresa? Xu Zixin riu levemente. Da última vez na sala de reuniões, você não estava gostando também? Ufa! Esse trovão explodiu em sua mente. Sala de reuniões? Existe esse tipo de operação? Você ficou completamente atordoado. O eu de 10 anos depois. Está jogando muito agressivamente. Depois que tudo se acalmou, você olhou para o teto. Seu peito ainda estava subindo e descendo levemente. Não é que sua determinação seja ruim, é que essa fada é muito gostosa. Você virou a cabeça para olhar para Xu Zixin, que estava sentada preguiçosamente na cadeira. Ele estava preguiçoso como um gato satisfeito. A saia lápis estava amassada e enrolada até a cintura. A meia calça estava escorregada até os tornozelos, e os saltos altos ainda estavam pendurados nas pontas dos pés balançando. O que está olhando? Ele te lançou um olhar de reprovação. Sua voz rouca. Ainda não viu o suficiente. Você tem que admitir que o eu de 10 anos depois realmente tem bom gosto. Essa mulher é realmente uma beleza rara, mas o tempo parece ser um pouco curto, né? Seu coração deu um salto. Será que o eu de 10 anos depois está envolvido com 2 amantes? E sua esposa? E foi completamente esgotado? Esse pensamento te fez sentir um arrepio na espinha. Se for assim, você está assumindo uma bagunça. Foi nesse momento que Xu Zixin realmente pensou que você se importava com sua performance agora, e seu tom suavizou. Na verdade, você está bem hoje. Você sorri amargamente. Isso é para te consolar? Este corpo tem apenas 30 e poucos anos. Como pode ser mais fraco do que 10 anos atrás? Você está divagando. Xu Zixin já ajustou seu vestido e voltou a ser a capaz CEO Xu, mas o fascínio entre suas sobrancelhas ainda não diminuiu. Suas pernas ainda estão um pouco fracas ao caminhar. À noite, ele foi até a porta e olhou para você. Mesmo lugar? Você sente seu couro cabeludo formigar. De novo? Vendo sua expressão rígida, Xu Zixin cantarolou levemente. O quê? Você vai acompanhar sua professora de inglês de novo? O ciúme em suas palavras faz você parar apressadamente. Essa mulher. Na verdade, ela conhece bem sua situação familiar. Tenho coisas para fazer esta noite. Você vagueia evasivamente. Xu Zixin olhou para você profundamente, virou-se e deixou uma frase. Então você me deve. Lembre-se de pagar. Ao ouvir isso, você respirou fundo. Cair na cadeira. Se isso acontecer todos os dias, você teme não conseguir sobreviver até o dia em que recuperar a memória. No entanto,
Neste momento, a porta do escritório se abriu com um clique. Você imediatamente tensionou seu corpo. Você lamenta em seu coração. Não, de novo? Mas quando você viu quem estava vindo, seu coração ficou chocado. Era realmente Su Yao. Assim que ela entrou, cruzou os braços e olhou para você, mal vestida. Que cheiro é esse? Pegajoso. Um cheiro de peixe. Você entrou em pânico imediatamente. Há um cheiro? Não foi tudo absorvido? Você perguntou com uma calma forçada. Por que você veio? Su Yao colocou o documento na mesa e revirou os olhos para você. Você ainda tem a audácia de perguntar? Por que você não sai sem nem mesmo pegar seu celular? Você secretamente se alegrou e explicou rapidamente. Eu bebi demais ontem e estou um pouco confuso hoje, então peguei um táxi sozinho. É mesmo? Os belos olhos de Su Yao mostraram um toque de diversão enquanto ela caminhava lentamente em sua direção. Ela está vestindo um vestido de seda cor de champanhe, delineando perfeitamente suas curvas encantadoras. O design do decote revela clavículas delicadas. A bainha da saia estava logo acima do joelho, contrastando com a brancura e a delicadeza das pernas, e os sapatos de salto alto nude, decorados com pérolas, combinando com os brincos nos lóbulos das orelhas. Embora você a tenha visto esta manhã, só agora você percebe que essa professora Deus é ainda mais madura e charmosa do que há 10 anos. Mas como você conseguiu conquistá-la? Você está se perguntando secretamente. O olhar de Su Yao se fixou de repente na gola do seu terno. Ela estendeu seus dedos delicados. Pegou um fio de cabelo comprido. Sob a luz, aquele fio de cabelo preto puro era particularmente deslumbrante. E o cabelo de Su Yao é castanho escuro. Instantaneamente, o olhar de Su Yao ficou frio, e o ar no escritório pareceu congelar. Acabou. Seu coração deu um salto e seu cérebro ficou em branco. Não pode ser. Acabei de chegar e no primeiro dia já vou enfrentar um final trágico? Mas você de repente se lembrou dos sapatos Onchi. Certo, pense no que ela faria. No segundo seguinte, você imediatamente endireitou as costas e disse em um tom arrogante: por que você está olhando para mim? Será que você está suspeitando que eu estou aprontando com outra mulher? Su Yao ficou surpresa. Não deveria suspeitar? De quem é esse cabelo? Você disse com razão. Como eu saberia? Você está me perguntando? Eu pergunto a quem? Eu também acabei de chegar. Vendo os belos olhos de Su Yao semicerrados, prestes a repreender, você rapidamente acrescentou: lembrei. Um colega veio assinar documentos agora há pouco. Talvez tenha caído quando ela se curvou para olhar o computador. Su Yao franziu a testa. Perguntou friamente: qual colega? Você fingiu estar pensando. Aquele gerente Shu do departamento, certo? Shu Zixin. Su Yao deixou escapar. Seu coração começou a palpitar. Será que esses dois são muito próximos? Mas logo depois, as palavras de Su Yao te aliviaram. Eu sei que vocês têm um bom relacionamento, mas você também deve prestar atenção ao impacto. Você olhou para ela atordoado, ouvindo o tom. Por que ela parou de suspeitar assim que ouviu Shu Zixin? Que área desconhecida de conhecimento é essa? No entanto, Su Yao suspirou suavemente. Mesmo que eu não me importe, ela tem um marido, afinal, você deve ao menos considerar a reputação dele. Marido? Você ficou completamente confuso. Como esse relacionamento está ficando cada vez mais complicado? Você realmente se tornou um cão 10 anos depois? Não parece nem um pouco chocado. Su Yao está confusa. O que te surpreende? Eles se casaram em Baodao no ano passado. Você não foi também? Você balbucia evasivamente. É preciso prestar atenção ao impacto. Meu problema é que manterei distância no futuro. Não é bem assim. Quem diria que Su Yao mudaria de ideia de novo? Estou apenas preocupada que o marido dela não goste. Afinal, como homossexual, ninguém gostaria que sua esposa tivesse muito contato com um homem, certo? Ah, você ficou todo arrepiado. Não é à toa que ela ouviu. O nome de Shu Zixin e não duvidou nem um pouco. Acontece que a outra parte estava usando a bandeira de esposa gay para ter um caso secreto com você. Você fica com o couro cabeludo dormente. O mundo 10 anos depois. É mais complicado do que você imaginava. Você olha para a expressão natural de Su Yao e de repente percebe. Que essa esposa gentil está sendo completamente enganada por vocês, seus canalhas. Por que essa cara? Su Yao percebe sua estranheza. O relacionamento entre Zixin e seu parceiro. Não tem sido sempre bom? Você força um sorriso. Sim. É que de repente me senti um pouco nostálgico.
Mas por dentro você está reclamando loucamente. Relacionamento bom? Do jeito que Xu Zixin estava agora, ela não parecia nem um pouco homossexual. Isso também pode ser inventado? Então, ela está usando o casamento gay como fachada ou gosta de homens e mulheres? Você está completamente inseguro, certo? Afinal, você não sabe nada sobre esses 10 anos. Justamente nesse momento, Su Yao se aproxima alguns passos. Ela diz para te consolar: tudo bem, eu sei que você sabe o que está fazendo. Ela gentilmente ajeita sua gola. O olhar gentil deixa seu coração cheio de sentimentos complexos. Sua professora de inglês por quem você teve uma paixão secreta por muitos anos. Agora se tornou sua esposa, mas não sabe nada sobre o que você tem feito. O que aconteceu nesses 10 anos? Você diz, desinteressado, tanto faz. Contanto que não seja levar um tiro ou uma facada, tanto faz o que comer. Você realmente não consegue entender. Como você passou de um universitário puro para um cara babaca e nojento. Su Yao pensa que você está sem energia. Ela diz suavemente: então vou fazer costelinha agridoce, que você gosta. Você acena com a cabeça. Ainda bem que pelo menos o gosto não mudou. Próximo. Os dois conversaram sobre os negócios da empresa de novo, mas você não entende nada. A resposta é sempre o Ru. Faz sentido. Su Yao finalmente percebe sua evasão e pergunta preocupada: por que você parece tão estranho hoje? Você acorda de repente, e rapidamente inventa uma desculpa. Talvez eu tenha bebido um pouco de vinho em casa, minha cabeça está tonta. Su Yao franziu as sobrancelhas delicadas. Estendeu a mão para sua testa, com um tom preocupado. Você deveria ir ao hospital? Não precisa, não precisa. Você rapidamente acena com a mão, um pouco de descanso será o suficiente. Mas secretamente lamenta: quanto mais mentiras conto, mais cedo serei descoberto. Su Yao está hesitante, mas vendo sua insistência, ela só pode dizer suavemente: então cuide-se, me chame se não estiver se sentindo bem. Olhando para seu rosto gentil. Você se sente ainda pior, que esposa maravilhosa, que pena que se casou com um canalha. Mas pensando bem, se esse canalha é você mesmo, então está tudo bem. Isso não prova que você é capaz? Neste momento, Su Yao de repente se lembra de algo. Tira uma pilha de documentos da bolsa e entrega para você. Quase me esqueci do negócio principal. Você pega os documentos e, para demonstrar, assina seu nome neles rapidamente. Quem diria que Su Yao ficaria chocada? Ela olha para você com uma expressão de espanto. Este é o plano de cooperação para Zalmanin. Por que você está assinando? Você também ficou surpreso. Pai não assina todo dia? Por que isso mudou quando chegou em você? Agora Su Yao está ainda mais preocupada. Você pega a mão dela. Não, eu tenho que te levar para o hospital. Por que nada em você parece certo? Você lamenta interiormente: estou ferrado. Su Yao pega o celular imediatamente. Vou entrar em contato com Ziao agora para marcar um exame completo. Não, não, não. Você rapidamente segura a mão dela, reunindo sua inteligência. Eu admito, eu estava apenas brincando com você. Su Yao está rígida e hesitante. Mesmo? Então me diga o que é este documento? Su Yao aponta para o plano em cima da mesa com 2 dedos. Com um olhar penetrante, sua testa começa a suar instantaneamente, quebrando a cabeça. Não é o plano de cooperação de Zalmanin? Qual é o conteúdo específico? Su Yao te pressiona a cada passo: direção da cooperação, valor do investimento, retorno esperado. Você está completamente sem palavras. Como você saberia disso? Olhando para o seu constrangimento, Su Yao suspirou. Seu tom é firme. Você tem que ir ao hospital hoje. Você está quase chorando. Isso é realmente cavar a própria cova. Seria ainda mais estranho recusar, então você cede. De qualquer forma. Os hospitais de hoje não podem detectar a alma de um viajante do tempo, certo? Os dois pegam o carro para o hospital. Você finalmente conhece aquele motorista chamado Tio Pequeno. Ela tem cabelos grisalhos nas têmporas, corpo ereto e alguma semelhança com Su Yao nos olhos e nas sobrancelhas. Você está ansioso. O motorista é geralmente o confidente do chefe. Ela sabe seus segredos? Felizmente, o tio pequeno se concentrou em dirigir o caminho todo, sem dizer uma palavra, e você ficou um pouco aliviado. Ao chegar ao hospital, Su Yao saiu primeiro do carro e se virou para estender a mão para você. Devagar, eu te ajudo. Olhando para seus olhos preocupados. Você se sente confuso. Esposa maravilhosa, é uma pena que você esteja em uma situação difícil. Só posso continuar atuando. Você pega a mão dela, fingindo deliberadamente estar fraco.
E o tio pequeno apenas olha para vocês calmamente, sem mostrar nenhuma emoção no rosto. Justamente quando você está imaginando coisas. Suyao pede suavemente, vamos, Ziyu já está esperando. Você respira fundo e caminha em direção à porta do hospital. Não tem jeito. Essa peça só pode ser representada até o fim. Você não pode deixar de suspirar. Se soubesse, teria dito diretamente que estava com amnésia esta manhã. Não haveria tantos problemas? Agora, para encobrir uma mentira, você tem que contar mais mentiras. É tarde demais. Você só pode morder a bala e dar um passo de cada vez. Quem diria que Suyao realmente te traria para a neurologia? Ela também disse que Suvan é especialista em neurologia e definitivamente descobrirá o que aconteceu com você. Seu coração afunda. Desta vez, acabou. Bem neste momento, uma voz nítida veio.